nossa 7ª aula sobre vigilância das doenças transmissíveis, tá? Dando continuidade, né, das doenças transmissíveis. Então, a primeira é a coqueluche, de hoje, porque, na verdade, nós já estudamos a hepatite B, a poliomielite, o tétano, e o tétano neonatal. E hoje é a coqueluche, também conhecida como tosse comprida, tá? A coqueluche, ela faz parte do grupo das 3 doenças, a DPT, ou trips bacteriana. Então, o D é de difteria, o T é de tétano e o P é do sobrenome dela, de pertussis, Borbotella pertussis. Então, o P vem do sobrenome da coqueluche, tá certo? Cujo reservatório é o homem, não existe portador crônico, assintomáticos, né? Sua transmissão ocorre pelo contato direto de pessoa a pessoa, através da nasofaringe, eliminado pela tosse, espirro ou fala. Após a entrada da Borbotella pertussis pelas vias aéreas superiores, a bactéria adere à mucosa do trato respiratório, multiplicando e produzindo a toxina que causa lesão no tecido, colonizando e provoca manifestações sistêmicas por sua liberação e distribuição pelo organismo. Então, o que caracteriza a coqueluche é a tosse comprida. E no momento que a criança está tendo um acesso de tosse, nós temos que correr e segurar ela, coloca ela nos braços. Lembra daquela aula de primeiros socorros que eu falei? Quando a criança está engasgada com algum objeto, que a gente coloca ela no braço e dá um tapinha nas costas para expulsar aquele objeto, que é chamado de manobra de Heimlich, né? Aquela que você dá o supapo no abdômen do paciente, ou coloca a criança nas costas e dá um tapinha, né? Proporcional ao peso da criança, para expulsar o objeto. Nesse caso da coqueluche, é porque junta secreção na orofaringe. E como ela é uma doença que acomete até criança de 5 anos de idade, dificilmente ele sabe jogar essa secreção para fora. A tendência da criança é deglutir, e aí ele vai ficar asfixiado. E como ele tosse, né? Eu vou até simular a tosse para vocês aqui entenderem. Assim, se você está gripado, com pneumonia, você tosse assim, dando assim um espaço de uma tosse para outra. Na coqueluche, ele tosse assim, ó. Então, ele tosse e dá esse puxado, tá? Esse puxado que ele dá, falta oxigênio no cérebro. E quando falta oxigênio, ele desmaia, tá? Então, é por isso que você tem que correr para socorrer a criança, porque ela pode cair, bater com a cabeça, fazer um TCE e agravar. Então, esse puxado, né, que eu vou repetir, chama guincho, tá? Esse guincho, às vezes, ele é seguido de vômitos, que quando a criança consegue eliminar a secreção que está grudada na garganta, ele já vomita ali junto, né? Então, por isso que tem que socorrer ele quando ele está com essa crise de tosse. Então, aí depois vem, ela é seguida de 3 fases. A primeira fase, a inicial, é a catarral, é a secreção, febre, mal-estar, coriza, tosse, mucosa, né, viscosa, mais clara. Depois vem a paroxística, que é essa que eu estou falando, que falta o oxigênio no cérebro da criança, que é conhecido, né, como tosse comprida. E depois, por último, vem a convalescência, que dura mais ou menos 3 semanas. Ao todo, a coqueluche dura em torno de 6 meses, tá? Entre o início, o meio e o final da doença. Agora, é uma doença que também existe as crendice popular, né? É comum estar dando aula, o aluno falar, é verdade que o ovo de pato é bom para coqueluche? Eu vou falar que é, tá? Eu estou dando um atendimento para uma mãe que a criança está com coqueluche, já vai me perguntar, eu vou falar que é,
né? Sabe por quê? Não resolve você dizer para a mãe que o ovo da pata não é bom para coqueluche, porque ela não vai acreditar, né? O chá tal é bom, eu vou falar que é. O chá é porque é líquido, então quanto mais líquido a pessoa toma, melhor é para eliminar a bactéria ou o vírus que está circulando. E o ovo de pato, ou né, da pata, o ovo da galinha Angola, é porque é alimento. Então, se a criança alimenta bem, ela vai recuperar mais rápido, né? Então, assim, às vezes você usa a crendice popular para ajudar no tratamento, porque a criança precisa estar bem alimentada, né? E bem hidratada. Agora falar, não, não precisa dar chá, não, dá água, não vai dar. Então, o chá eu tenho certeza que eles vão dar. Então, por isso que às vezes, a gente tem que usar da crendice popular para ajudar no tratamento, viu? É, o diagnóstico, ele é feito através da sorologia, né, para identificar os anticorpos na corrente sanguínea da vítima, e através do SWAB, colhe o material da orofaringe, né, e vai para a cultura. O SWAB, ele é tipo um cotonete longo, né, aí você passa ele lá na garganta da criança, coloca no vidrinho e manda para o laboratório para confirmação da presença da bactéria naquele local. O tratamento é à base de antibiótico, e a hospitalização quando a criança é muito pequena, que ela está fazendo insuficiência respiratória, muita secreção, a mãe não consegue acudir ela a tempo, né? Porque às vezes a mãe dorme, a criança tem a crise, a mãe não vê e ela vai morrer asfixiada. Aí interna, geralmente vai para UTI com isolamento, intuba até passar essa fase paroxística. Passou essa fase, que aí é a fase de convalescência, que ela vai tossir mais raramente e não vai ter a secreção, ela pode ir para casa, né, com orientação, tá bom? Eu vou passar agora para o outro conteúdo, que é a difteria, e as dúvidas que vocês tiverem, pode me chamar, que eu estarei na plataforma para responder as perguntas, tá bom? Então, a difteria do grupo da coqueluche também e do tétano, né? Nós já estudamos o tétano, a difteria e a coqueluche, agora a difteria. A difteria ela é uma doença que desde 1977 ela vem caindo o número de casos em decorrência da cobertura vacinal. Então, a difteria e o tétano, ela tem 100% de eficácia em termos de vacina. Já a coqueluche é só 75% de eficácia. Então, por isso que nós temos a difteria, aliás, a vacina DPT, que é difteria, tétano e coqueluche, e a DT, porque se por acaso a criança apresentar reação alérgica, com certeza foi pela coqueluche. E como a coqueluche dá cobertura vacinal só de 75% de cobertura vacinal, então mesmo uma criança recebendo a vacina, ela tem 25% de chance de adoecer com a coqueluche, e então nós precisamos dar cobertura do tétano e da difteria, aí nós optamos pela DT. Eu tenho ela DT adulta e DT infantil. O frasco é tudo igual. Eu tenho que ser atento só se ela é adulta ou ela é infantil. A diferença na escrita é que a DT com letra maiúscula, ela é infantil. E com letra minúscula, ela é adulta. E nós consideramos uma criança de 7 anos acima para vacina DT adulta, tá? E DT infantil por quê? Por que essa diferença? É porque a coqueluche, ela geralmente é até os 5 anos. Depois disso, a criança não adoece mais de coqueluche. E até os 7 anos, a vacina DT, ela é 50% difteria e 50% tétano. Já a DT adulta, que é acima de 7 anos, ela tem mais tétano e menos difteria. Porque a difteria, a criança geralmente tem, ou até assim, a pré-adolescência e adolescência, no máximo. Então, por isso que aí, nesse caso, tem menos difteria e mais tétano, porque o tétano é a vida toda, você pode ter tétano. E a difteria é até a adolescência. Então, a diferença da vacina é essa, que a DT adulta,
ela tem um pouco mais de tétano do que de difteria, ok? E a DT infantil é 50% tétano e 50% difteria. Bom, então, desde 77, o número de casos vem caindo pela cobertura vacinal, né? Ela ocorre em qualquer época do ano, mas é mais comum na época fria, né? Temperatura mais baixa, outono e inverno, devido à aglomeração de pessoas em ambientes fechados, também conhecida como croup, tá? Todas essas doenças têm o nome correto e os nomes populares. Então, a difteria, o nome popular dela é croup. A coqueluche é tosse comprida e o tétano, o mal de 7 dias, né? Que nós já falamos nas aulas anteriores. Bom, o agente causador da difteria é a Corybacterium diphtheriae, né? A transmissão ocorre de pessoas a pessoa pelo contato do doente ou portador da bactéria por meio de secreção da nasofaringe, que penetra no organismo através das vias aéreas superiores. Uma vez na faringe, ela vai formar, né, as placas branco-acinzentadas purulentas, né? Então, gente, boas maneiras ao tossir, espirrar, bocejar, levar a mão na boca, ajuda bastante na transmissão da doença. Mas como ela é uma doença tipicamente infantil, não dá para você cobrar, né, de criança esse tipo de boas maneiras, né? E geralmente é criança de 4, 5, 6 anos, na pré-escolar, escolar, eles dividem o copo com o coleguinha, fica muito próximo do outro. Então é complicado de você controlar esse tipo de doença, né? A não ser realmente vacinando, que daria a cobertura vacinal melhor. Então, embora com menor frequência, outra forma de transmissão ocorre através de objetos contaminados pela secreção, que eu acabei de falar, né? O copo, talheres no geral. O período, né, de incubação dura em torno de 1 a 6 dias, podendo ser mais longo. A manifestação clínica frequente é a presença da pseudomembrana branco-acinzentada, que pode ocorrer, né, nas amígdalas, invadir as estruturas vizinhas, estender para as fossas nasais, traqueia, brônquios e mais raramente na pele, conjuntiva, ocular, né, nos olhos, mucosa vaginal. Nos casos mais graves, há edema no pescoço, com aumento dos gânglios linfáticos. Os gânglios linfáticos são esses carocinhos que a gente tem no pescoço, né? Você passa o dedo, você percebe eles, geralmente todos no tamanho normal. Quando eles começam a crescer, desenvolver, tem alguma doença virótica ou bacteriana por trás, que ele está ali segurando, né? Mais adiante eu vou falar de outras doenças e vou tornar a falar dos gânglios linfáticos para vocês. Então, ela é uma doença que o que caracteriza ela, todas essas doenças têm um sintoma que é característico só dela, né? Então, a difteria é as placas branco-acinzentadas na orofaringe. A coqueluche é a tosse comprida, né? E o tétano é o abdômen tábua, né? Ele enrijece, então ele fica bem assim, com o abdômen, a musculatura enrijecida, e ele acaba morrendo por insuficiência respiratória, né? Então, cada doença tem o seu sinal e sintoma característico dela, que eu ainda vou falar para vocês ainda. Eu espero, né, que a gente vai ter um encontro, né, assim que voltar. Eu vou dar o aulão para vocês. Eu estou com o material da vacina pronto, que eu pedi para rodar, que eu vou entregar, e nós vamos discutir cada vacina na aula presencial, e aí eu dou uma reforçada nesse conteúdo com vocês. Mas eu vou estar na plataforma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se você só chamar, tá? Que eu estarei para responder. Obrigada.